Elementos ou itens lineares. Itens lineares, como definido anteriormente, são aqueles que são medidos em metros. Assim, temos, por exemplo, em arquitetura, rodapés, rodaforros, corrimãos. Em elétrica, teremos, por exemplo, condutores, fase neutro-terra. Em tubulações, teremos tubos e assim por diante. Para iniciar, então, vamos tomar como exemplo, dentro de arquitetura, em acabamentos lineares, rodapé. Vamos selecionar rodapé em madeira e pedir codificar. Para itens lineares, as minhas possibilidades de seleção são mais numerosas. Como sempre, teremos a possibilidade de fazer a seleção antes de iniciar o comando. A segunda opção, que é a mais simples, é selecionar dois pontos. Ok. Vamos supor que exista um rodapé entre esses dois pontos do rol da escada. Marcamos o primeiro e o segundo ponto, e o número de repetições também é 1, que existe apenas um rodapé neste trecho. E ele pergunta aonde localizar o código, ou Enter, ele localiza no midpoint, ou no ponto médio dos dois pontos selecionados. Vou teclar Enter e é inserido um item ou um codificador deste elemento. Vamos usar o comando DDA-TTE novamente sobre este bloco inserido e verificamos o código e a quantidade. No entanto, isto parece ser um pouco vago, pois, como você pode já ter observado, ao longo do tempo teremos uma infinidade desses códigos inseridos. Assim sendo, vamos adiantar uma função dentro da barra de ferramentas do QuantNorma, que é o segundo item, chamado identificar código. Clicando neste elemento, selecione um dos blocos inseridos no desenho e ele dirá para você quais são os detalhes do elemento inserido. Arquitetura, acabamentos lineares, rodapés, tipo de dimensão linear e a quantidade medida, neste caso são 2 metros, e o preço unitário, R$1 por metro. Assim sendo, voltando ao comando DDA-TTE do próprio AutoCAD, repare que ele guarda o código de armazenagem deste elemento no banco de dados e a quantidade medida, que no caso é a distância entre os dois pontos selecionados, que corresponde, como podemos ver na cota, exatamente a 2 metros. Aproveitando esta situação, podemos ver mais um item dentro do banco de dados, que seria substituir. Vamos supor que nos enganamos e o rodapé, na verdade, neste rol da escada, é um rodapé de cerâmica, acompanhando o piso. Neste caso, clicamos em substituir e selecionamos a área onde o código deve ser substituído. Concorda com a seleção? Sim. Se formos novamente no identificador de código, veremos agora que a descrição desse item passou a ser rodapé em cerâmica acompanhando o piso. Vamos supor agora, também para título de exemplo, que neste mesmo trecho haja um corrimão. Neste caso, faremos a mesma tipo de levantamento, acionando o banco de dados, e vamos adicionar o item chamado corrimãos. Criamos um novo subgrupo dentro de acabamentos lineares, chamaremos esse subgrupo de corrimãos. Dentro de corrimãos, vamos criar um novo item, ou melhor, sempre haverá um primeiro item existente. Vamos editar e vamos chamar de corrimão de madeira. É um tipo de elemento linear. Nós vamos definir por hora o seu preço unitário, ou preço por metro. Ok? Bom, tendo então dentro de corrimãos, corrimão de madeira, peço para codificar e vou agora selecionar uma linha em vez de clicar em dois pontos. Clico em OK, seleciono esta linha e o número de repetições também é 1, pois só tem um corrimão. E da mesma forma ele me pergunta se eu desejo escolher um ponto de inserção ou teclar Enter e selecionar o midpoint. Neste caso, se eu teclar Enter, o elemento identificador ficará exatamente sobre o elemento já existente. Neste caso, vou dar preferência a selecionar um novo ponto na linha.
Então o bloco foi inserido. Acionando novamente o banco de dados de itens, voltamos ao item de rodapé de madeira e vamos codificar agora vários elementos ao mesmo tempo. Podemos selecionar um conjunto de linhas. Ok? No entanto, é importante observar que essas linhas correspondam realmente ao contorno desejado. Veja neste exemplo que não existe uma linha cobrindo toda esta parede, ou seja, não poderei utilizar este processo para incluir este lado como um rodapé a ser quantificado corretamente pelo programa. Selecionando esses dois itens, clicar em OK, ele selecionou as duas linhas, e se eu concordar com a seleção, teclo Enter, e o número de repetições, mais uma vez, é sempre pedido, e para cada trecho, para cada linha selecionada, ele colocará um código identificando o item e a dimensão específica desta linha. Vamos transplantar este exercício para um item de tubulações. Vamos supor, por exemplo, que este seja um rascunho de uma tubulação de esgoto que preciso levantar. Acionando o banco de dados de itens, iria em instalações ou tubulações, selecionaria esgoto, o tipo da série, por exemplo, tubo de esgoto de 75, série N, codificar. Neste caso, eu poderia selecionar um conjunto de linhas por layer, uma vez que neste projeto todas as linhas identificadoras desse tipo de tubo são pertencentes a este layer. Clico em OK e o programa me pede selecione uma linha tipo, selecione uma destas linhas e em todo o conjunto selecionado, as linhas que ele achar iguais àquela pertencentes ao mesmo layer serão identificadas. Concordando com a seleção, sim. Número de repetições, caso haja tubulações sobrepostas, ou seja, uma sobre a outra, sendo que apenas uma é visualizada, colocaria o número de repetições. Aqui vamos usar uma. E para cada trecho de linha selecionado, será colocado o respectivo código do elemento com o comprimento medido em cada trecho. Como você pode ver, os avançados processos de seleção permitirão um detalhamento ou uma otimização na identificação dos itens a serem quantificados. Para comprimentos mais complexos, é recomendável que você desenhe uma polyline sobre o contorno que deseja identificar. Assim, acionando o comando polyline, irei cobrindo o perímetro do cômodo. Uma vez que você tenha desenhado uma polyline de contorno no desenho, poderemos voltar ao item de quantificação, selecionamos, voltando aqui a nossa arquitetura, em acabamentos lineares, rodapés em madeira, peço para codificar, selecionar polyline, OK. Seleciono a polyline que eu desenhei de contorno, pergunta se concorda com a seleção sempre, teclando Enter ou digitando sim, número de repetições, e para cada trecho da polyline ele irá adicionar um item. Observação: nesta versão não estão sendo contemplados trechos curvos de polylines. Um último tipo de item linear será o tipo vertical. Podemos ter elementos de fachadas, por exemplo, ou no caso de tubulações que se posicionam de topo em relação à tela, ou seja, estando olhando em planta baixa, elas estarão subindo ou descendo. Neste caso, identificaremos como linha vertical. Clicando em OK, será solicitado a altura de subida ou descida deste elemento. Vamos colocar, por exemplo, 2,20 metros. Clicando em OK, marcamos a posição. Após definimos o número de repetições, OK, e marcamos a posição onde desejamos identificar o item que sobe ou desce em relação à nossa planta. Muito indicado em colunas de ventilação, elementos de antena,
para raios e assim por diante.